Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e nessa aula a gente vai falar sobre gráfico de radar. A gente vai fazer mais especificamente uma análise de competências de funcionários dentro do Power BI e o gráfico de radar é um gráfico muito comumente usado para essas situações. Então uma aula muito maneira, então lembra de ficar até o final e lembra de baixar o arquivo da aula que está aqui ó, na descrição do vídeo e na descrição tem um mini curso de Power BI para você poder assistir assim que você acabar essa aula também, beleza? Bom, antes da gente começar, nada melhor aqui para começar uma aula do que o quê? Do que deixando o famoso joinha, do que deixando o seu like. Então, lembra de deixar o seu like, porque assim o YouTube entrega o conteúdo para mais pessoas, a gente consegue ajudar todo mundo. Então, deixa o like. E se você quiser receber mais conteúdo de Excel, VBA e Power BI, se inscreve no canal aqui embaixo, que aí todo dia de segunda a segunda você vai ter conteúdo de graça e de qualidade aqui no canal da Hashtag, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos para a aula. Seguinte, então com o arquivo em branco aqui de Power BI, a gente vai ter uma base de dados em Excel que vai ser um cadastro dos funcionários da empresa e a gente vai ter aqui algumas informações sobre qualidades deles, então trabalho em equipe, organização, comunicação e assim por diante. Então vamos lá, o que a gente tem nessa planilha? Só para a gente conseguir ver o que a gente tem de informação aqui para trabalhar. Então primeiro, a matrícula do funcionário, então o ID, RH, meio que o código dele, nome completo, gênero, data de nascimento de cada um, endereço da sede onde ele trabalha, data da contratação, data de demissão, se ele já foi demitido ou não, salário total, cargo, área, horas extras que ele tem no banco de horas e tal, e aí começam as notas para as avaliações dele, para as competências dele. Então, por exemplo, trabalho em equipe, tem gente que tem 10, tem gente que tem 4, 7, 8 e tal, liderança, comunicação, iniciativa e organização. Então, essas são as 5 competências que a gente valoriza na empresa e são as 5 competências que a gente quer analisar. Por exemplo, um funcionário, quanto que ele tem indicado a competência de nota? Quanto que ele tem com relação à média de todo mundo? Então, essas análises a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Só que a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Essa planilha, do jeito que ela está estruturada, como que ela funciona? Cada linha representa um funcionário diferente e ele só aparece uma vez, porque é um cadastro de funcionários, então o mesmo funcionário não vai aparecer mais de uma vez. E segunda coisa, então cada linha representa um funcionário e cada coluna representa alguma informação sobre aquele funcionário, a matrícula, o nome completo, o gênero e assim por diante. Só que se você reparar, olha como é que estão as informações aqui. A gente tem uma coluna com as notas de trabalho em equipe. A gente tem outra coluna para as notas de liderança de cada pessoa. Outra coluna para comunicação, outra coluna para iniciativa, outra coluna para organização. Só que é o seguinte, quando a gente for criar um gráfico, não adianta a gente ter essas 5 competências em colunas separadas. Por quê? Porque os números que a gente for usar dentro de um gráfico no Power BI, todos os números precisam estar em uma única coluna. Então, por exemplo, Alon, como assim os números precisam estar todos em uma única coluna? Vou te mostrar o que seria um formato correto dessa planilha, digamos assim, que é o seguinte, ó, vou abrir aqui uma outra planilha que seria com as mesmas informações, mas numa estrutura mais correta aqui. Então, vamos lá. Deixei ela aqui mais simples. Então, por exemplo, são os mesmos funcionários, só que olha como é que ela está. A gente tem o código do RH da pessoa, o nome dela, o tipo de competência que está sendo analisada e a nota. Então, por exemplo, a gente sabe que o Adelino Gomes, para iniciativa, ele tem nota 10. Só que o Adelino Gomes, ele vai aparecer lá embaixo de novo. Quer ver? Vou descer, vou descer, descer, descer. E aí, quando a gente passa todos os funcionários, ó, passei todos os funcionários, e aí, ó, depois de iniciativa, a gente vai chegar aqui de novo, a gente meio que deu a volta em todos os funcionários e vai começar a lista de funcionários de novo. Ó. Então, cadê? O Adelino Araújo, em organização, ele tem 10. Então, em iniciativa, o Adelino tinha 10, em organização, ele tem 10 e assim por diante. Então, olha a diferença para essa planilha. Qual que é a diferença? Basicamente aqui, claro que a gente deletou algumas informações para deixar a planilha mais limpa, só que a grande diferença nessa planilha é, ao invés de eu ter uma coluna para iniciativa, uma coluna para trabalho em equipe, uma coluna para organização e assim por diante, a gente tem só uma coluna com as descrições das competências e uma coluna com as notas de cada uma, beleza? Então, sempre que você for montar um gráfico no Power BI, montar uma análise, você precisa ter isso. Você precisa, por exemplo, num gráfico, o que o gráfico tem? Ele tem meio que, digamos assim, o eixo Y. O que é o eixo Y do gráfico? São os números. Os números precisam estar, a princípio, todos em uma única coluna, tudo bem? Então não adianta você ter 5 colunas, tem que ser uma só. Beleza. Então você tem o eixo Y, que são os números, e você tem, digamos assim, o eixo X no gráfico. O que é o eixo X? São os nomes, as categorias que você vai falar. Então, por exemplo, se você quer saber as vendas de cada vendedor, você tem que ter uma coluna com vendas, outra coluna com o nome do vendedor.
Uma seria a sua categoria, por exemplo, o nome do vendedor é a sua categoria, seu eixo X do gráfico, e o seu eixo Y são os seus valores, tudo bem? No caso, vendas, por exemplo. Então, no nosso caso, o objetivo é pegar essa planilha cheia de informação, e aí cada coluna vai estar com suas respectivas informações, trabalho em equipe, liderança e tal, e a gente vai pegar essas 5 colunas e transformar meio que em duas. Uma com as informações de qual é a categoria que a gente está analisando, qual é a competência, e a outra com as notas. A gente vai ver certinho como fazer isso, de transformar colunas, em vez dessas informações estarem dispostas em várias colunas, elas vão estar dispostas em linhas. Por quê? Porque aqui eu tenho uma coluna para trabalho em equipe, outra para liderança, outra para comunicação, só que no formato correto a gente vai ter a iniciativa em várias linhas, a organização em várias linhas e assim por diante. Então, nosso objetivo vai ser pegar as informações que estão em colunas, na nossa planilha errada, digamos assim, as informações que estão em colunas e meio que jogar elas para as linhas, tudo bem? E não é só um simples, vamos transpor aqui a planilha, pegar a planilha e deitar. Não é isso, beleza? Mas é uma linha de raciocínio que a gente vai seguir daqui a pouquinho lá no nosso Power BI. Então, vamos fechar aqui a planilha, as duas, na verdade, beleza? Não vou salvar nada. Abrir o Power BI e agora a gente vai importar nossa base de funcionários. Eu vou clicar aqui na guia página inicial, vou importar dados do Excel, a gente vai pegar nossa planilha base de funcionários. Então, vou pegar aqui na pasta de hoje, base de funcionários, vou clicar em abrir, e aí, como sempre, vai abrir aquela janelinha para a gente perguntando qual aba daquela planilha a gente quer trazer e tal. Perfeito, abriu aqui para a gente a janela, então, vou clicar nessa planilha 1, que era o nome da aba que a gente tinha lá no Excel, eu vou marcar a caixinha dela com um checkzinho, e agora a gente vai justamente clicar aqui embaixo. Lembra que vai ter sempre aquelas duas opções, ou carregar a planilha, que é pegar ela do jeito que ela está e jogar para o Power BI, ou vai ter a opção de transformar dados, que é editar essa planilha antes de levar para o Power BI. A gente viu que a gente vai querer editar, porque ela está num formato meio errado, digamos assim. Eu vou clicar aqui no transformar dados, e aí ele vai abrir o nosso ambiente do Power Query, que é o nosso ambiente de edição de planilhas, edição de consultas, que ele chama, e por aqui a gente vai conseguir corrigir a nossa planilha. Então, beleza, abriu aqui o nosso ambiente do Power Query. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um nome para a planilha, que está aqui, ó, nome plan 1, planilha 1. Então, vamos dar um nome mais intuitivo, vou chamar aqui de cadastro funcionários. Perfeito, funcionários. Agora, o que eu quero fazer? Vamos lá. Eu quero pegar a minha planilha de funcionários e deixá-la no formato que eu te mostrei, que era o formato onde cada linha representava um funcionário, qual era a competência e qual era a nota dele. Só que esse aqui, essa planilha, é uma planilha de cadastro de funcionários. Eu não quero mexer nela, eu não quero mexer na estrutura dela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma cópia dessa planilha, e essa cópia da planilha a gente pode mexer à vontade, deixar ela na estrutura que a gente quiser. Por que, Alon? Porque eu não quero bagunçar a planilha original de funcionários, porque nessa planilha original eu vou ter aqui as informações de cada funcionário bonitinho, qual que é o salário e assim por diante. Só que nessa nova planilha, lembra que o mesmo funcionário vai aparecer várias vezes, vai ter uma linha dele para iniciativa, uma linha para comunicação, uma linha para trabalho em equipe, então a gente meio que vai repetir o funcionário várias vezes nessa outra planilha. Então, como eu não quero mexer na estrutura da planilha original, a gente vai duplicar essa planilha original. Como? Vou clicar aqui, ó, no cantinho esquerdo em cadastro funcionários, botão direito nele. A gente vai vir aqui, ó, nesse botão de duplicar, tudo bem? Ele meio que vai criar uma cópia aqui dela. E essa cópia eu vou chamar aqui de competências, porque é uma planilha que eu vou usar só para analisar as competências. Beleza, já que essa vai ser uma planilha que a gente vai usar para analisar as competências, vale então a gente meio que dar uma limpa nessa planilha e deixar só o que realmente é relevante para analisar as competências. O restante, por exemplo, gênero, data de nascimento, endereço, para a planilha de competência não interessa, mas lembra que essas outras informações vão estar na planilha cadastro funcionários. Então vamos lá em competências. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso ir meio que uma a uma escolhendo quais colunas eu vou querer manter, ou eu posso vir aqui, ó, na guia página inicial, em escolher colunas, ó, escolher colunas, e aí, abrindo as opções, tem uma opção chamada escolher colunas. Beleza. Ele vai abrir aqui, ó, uma lista pra gente com os nomes de todas as colunas que a gente tem aqui na tabela. E o que eu quero manter? Eu vou clicar aqui nessa opção de selecionar todas as colunas, que aí eu vou desmarcar, como se eu não quisesse trazer coluna nenhuma, mas agora eu vou marcar quais colunas eu quero trazer. O código, a matrícula do funcionário que eu quero trazer? Quero trazer, por exemplo, nome completo dele. Quero, sim. Gênero, não. Data de nascimento, não. Só vai querer agora trazer as informações de avaliação do funcionário. Então, por exemplo, trabalho em equipe. Vamos lá. Liderança, quero trazer também. Comunicação, iniciativa e organização, que são as 5 competências. Beleza. Então, só trouxe informações relevantes realmente para a gente analisar as competências. Vou clicar em OK. Pronto, ó. A gente acabou meio que de filtrar quais colunas a gente quer e o restante ele deixou.
E o que eu quero fazer? Lembra o seguinte, a gente não pode ter as informações dispostas em colunas. Por quê? Porque a ideia aqui é o seguinte, imagina que entrasse uma nova competência, uma sexta competência, uma sétima, uma oitava, uma nona, uma décima. Só que a gente não deve ficar acrescentando um monte de coluna. A ideia é a nossa tabela crescer para baixo, não crescer para a esquerda. Então, por exemplo, ao invés das informações estarem dispostas em colunas, lembra que elas têm que estar dispostas em linhas. Então, uma linha para nota de trabalho em equipe, outra linha para nota de liderança, outra para comunicação, outra iniciativa, outra organização e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essas 5 colunas de trabalho em equipe até a organização. A gente vai pedir para o Power BI pegar essas colunas e redistribuir as informações na vertical, digamos assim, em linhas. Tudo bem? Então, eu vou clicar aqui na primeira coluna que eu quero editar, que é a coluna Trabalho em Equipe. E aí eu vou segurar o Shift no meu teclado e clicar na última coluna, que ele vai selecionar todas, beleza? Então, tem 2 formas de fazer isso. Ou você vem aqui na primeira, segura o Ctrl e vai clicando nas colunas, beleza? Ou você clica na primeira, segura o Shift, clica na última que ele vai fazer também, beleza? Se você é fã dos atalhos, ó, você pode clicar na primeira coluna, apertar Shift End, que vai funcionar também. Ou se você tiver no notebook, Shift FN End. Tem várias opções aqui para a mesma coisa, mas escolhe aí o que você prefere, beleza? Selecionei as 5 colunas. Agora o que eu tenho que fazer? Eu preciso clicar com o botão direito em qualquer uma delas. Eu vou vir aqui nessa opção, ó, chamada Transformar colunas em linhas. O que é isso? É exatamente o que a gente quer. As informações estão dispostas em colunas, a gente vai redistribuir elas em linhas, tudo bem? Então, ó, colunas para linhas, tá aqui. Ele automaticamente pegou aquelas informações que estavam em várias colunas e redistribuiu nas linhas. Como assim? Lembra que a gente tinha 5 colunas? Uma coluna para trabalho em equipe, uma para liderança, uma para comunicação e assim por diante? Agora, cada uma daquelas 5 colunas está em uma linha diferente. Então, ó, trabalho em equipe do Adelino Araújo, nota 10. Adelino Araújo, liderança, nota 8. Adelino Araújo, comunicação, nota 8. Então, o que ele fez? Como a gente tinha 5 colunas, é como se ele pegasse a nossa tabela e quintuplicasse essa tabela. Lembra que o Adelino Araújo apareceu uma vez? Só que agora ele aparece 5. Como a gente tem 5 competências, o Adelino aparece em 5 linhas diferentes. O Adelino Gomes aparece em 5 linhas diferentes e assim por diante. Perfeito. E é exatamente essa estrutura que a gente precisa ter. Por quê? A nossa informação dos valores que vão entrar no gráfico, dos números, tem que estar numa coluna. A informação das categorias, que é o nosso eixo X, digamos assim, também tem que estar numa coluna só. Beleza? A única coisa que eu vou fazer é mudar aqui, ó, o nome da coluna, que ele chamou de atributo. Eu vou chamar aqui de competência. Competência. E aí, essa coluna de valor, eu vou chamar aqui de nota, por exemplo. Beleza? Só dar 2 cliques em renomear. Pronto. Tá prontinha aqui a minha planilha. Lembra que a planilha original ainda está aqui bonitinho. Beleza? Então, agora a única coisa que eu tenho que fazer é clicar aqui na guia Página Inicial e lá no botão de Fechar e Aplicar para a gente terminar de carregar essas modificações que a gente fez na planilha aqui para dentro do Power BI. Perfeito, carregou então a nossa planilha aqui para dentro do Power BI. E aí, só para a gente dar uma olhadinha aqui do lado, ó, se a gente vier aqui na guia Dados, já vão ter aparecido as 2 planilhas, ó, Cadastro Funcionários aqui no cantinho direito. E também Tabela de Competências. Ele só demora um tiquinho para carregar a primeira vez, mas está aqui bonitinho. E na nossa guia de modelo, ó, repara o seguinte, a gente tem 2 planilhas, a nossa planilha de competências e a nossa planilha Cadastro Funcionários. Se você olhar, como elas têm coluna em comum, que, por exemplo, é o código do RH da pessoa, ele já relacionou as planilhas. O que quer dizer que o Power BI já relacionou as planilhas? Quer dizer que a gente pode juntar informações dessas 2 planilhas no nosso relatório sem problema nenhum, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso relatório e vamos colocar aqui justamente uma página nova para a gente criar esse nosso gráfico de radar. O que eu vou fazer agora então? O gráfico de radar é esse gráficozinho que você está vendo aqui embaixo no meu Power BI. E aí é o seguinte, muito importante frisar que esse gráfico de radar do Power BI não é um gráfico nativo, então ele não vem pronto, instalado quando a gente baixa o Power BI. Ele é um gráfico que a gente precisa baixar. Alon, como que eu faço para baixar o gráfico? É o seguinte, no arquivo dessa aula, você já tem o gráfico de radar. Por quê? Porque eu, Alon, baixei o gráfico de radar e disponibilizei o arquivo para você. Então, se você baixar o arquivo da aula, você vai ter o gráfico de radar. Alon, como é que eu faço para botar o gráfico de radar em qualquer arquivo? Aí, primeiro, você vai ter que ter uma conta no Power BI, que pode ser uma conta gratuita. A gente já ensinou a criar uma conta gratuita aqui no canal, é só você pesquisar. E se você já tiver feito o login, você pode clicar aqui ó, nos 3 pontinhos, vir aqui em obter mais visuais. Ele meio que vai abrir uma loja virtual aqui de gráficos, maioria gratuita, alguns pagos também se você quiser. Mas essa loja, você pode baixar vários tipos de gráficos personalizados que não vem no Power BI. Então, por exemplo, se você pesquisar aqui por radar, ó, ele vai mostrar aqui vários tipos de gráfico de radar, beleza? Show de bola. Vou fechar aqui então a nossa lojinha, porque a gente já trouxe aqui nosso gráfico de radar.
Então, vou colocar aqui, ó, gráfico de radar. E o que eu tenho que colocar nesse gráfico? Ele vai pedir a categoria. O que são as categorias? São as competências que eu quero analisar. E o eixo Y. O que é o eixo Y? São as notas de cada um, beleza? Então, vamos lá. Vou clicar aqui na tabela de competências. Vou colocar competência na categoria. E vou colocar a nota no eixo Y. Tudo bem? Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai criar para a gente aqui um gráfico de radar. Só que é o seguinte, não faz muito sentido a gente olhar o gráfico de radar se a gente não estiver analisando um funcionário específico. Claro, dá para a gente tentar analisar a média ou alguma coisa assim. Mas nesse caso, o que ele está fazendo? Ele meio que está olhando de todo mundo ao mesmo tempo, não fez nenhuma média. Ele meio que está somando a nota do Avelino, somando a nota do Alon, somando a nota do Diego. Então aqui não está fazendo muito sentido. Alon, como é que você sabe que ele está somando as notas? Porque quando você pega uma coluna que tem números e coloca no gráfico, ele meio que soma. Então, ó, se eu clicar aqui na setinha para baixo, do lado de nota, ele vai mostrar que ele justamente está somando as notas. Mas não faz sentido nenhum somar a nota. Ah, Alon, quero botar a média. Show de bola. Você meio que pode botar a média e tal, vai funcionar também. Mas o que vai interessar aqui para a gente é conseguir analisar a competência de um funcionário específico. Como que eu vou fazer isso então? Seguinte, a gente vai criar uma lista, uma segmentação de dados, um filtro para eu poder escolher um funcionário específico para analisar. Como? Vou clicar aqui no espaço em branco do relatório, para não clicar aqui no gráfico de radar. Então, vou clicar fora. A gente vai colocar a segmentação de dados, que é esse nosso botãozinho de filtro aqui. Então, vou clicar na segmentação de dados. E na segmentação de dados, o que eu quero colocar? Eu quero poder filtrar pelo nome da pessoa. Então, vou colocar aqui o nome completo dentro aqui do campo. Perfeito. Show de bola. Então, tá lá a lista com todos os nomes de funcionários. Só que agora, o que a gente vai querer fazer? Por exemplo, vou clicar aqui, ó, nesse zoom, só para a gente poder editar aqui a nossa planilha. Então, vou clicar aqui nesse zoom para a gente poder editar esse nosso filtro. Primeiro de tudo, eu não quero essa lista gigantesca. Eu quero uma lista fechada que eu possa abrir e fechar a qualquer momento. Como que eu faço isso? No cantinho superior direito aqui do nosso botão, da nossa lista, a gente vai ter aqui essa setinha para baixo. E clicando na setinha para baixo, tem essa opção aqui de se eu quero uma lista aberta ou um menu suspenso. O que é o menu suspenso? É um menu que abre e fecha sempre que eu quiser. Perfeito, então deixei aqui no menu suspenso. O que eu vou fazer agora? Vou voltar aqui para o relatório. E agora a única coisa que eu vou fazer é meio que dar uma editada nesse meu menu, porque ele está muito pequeno para ler. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui nas opções de formatação. Os itens estão muito pequenos, ó. Então vou vir aqui em itens. Vou colocar aqui, por exemplo, o tamanho do texto, coloca bem maior para a gente poder enxergar certinho. Se quiser aumentar o cabeçalho, que é o títulozinho aqui também você pode, ó. Então vem aqui em cabeçalho, procura aqui pela opção de tamanho do texto e aumenta lá para ficar bem legal de enxergar. Perfeito. Então temos uma lista aqui. Se você quiser, inclusive, Alon, posso pesquisar por um funcionário? Pode. Como que você faz isso? Você clica aqui, ó, nos 3 pontinhos e aí ele te dá a opção de você adicionar um botão de pesquisa. Então esse botão de pesquisa, ó, se você clicar aqui nele, quando você abrir agora o seu filtro, você pode pesquisar. Então, quero pesquisar pelo... Deixa eu pensar aqui, nem sei o nome de alguém. Deixa eu olhar o nome de alguém para pesquisar. Beatriz Rodrigues. Então, vou clicar aqui no botão de pesquisar. Vou colocar aqui Beatriz Rodrigues. Quando eu clicar aqui, ó, Beatriz Rodrigues, vou dar um OK. Perfeito. Ele vai colocar aqui para mim. Show de bola. Filtrei aqui a Beatriz Rodrigues. Então, a princípio agora, eu estou olhando justamente as notas da Beatriz. Se eu passar o mouse na bolinha de liderança, dá para ver que ela tem nota máxima, nota 10. Se eu passar o mouse aqui em organização, nota 10 também. Perfeito. Então agora, para a gente partir para as análises, vamos só dar uma formatada aqui nesse nosso gráfico. Então, por exemplo, eu vou clicar nele. O título, vamos aumentar um pouquinho, ó. Então, eu vou procurar aqui por título. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto. Beleza, o que mais? Tá vendo que as categorias estão meio pequenas? A liderança, a organização está bem pequenininho, não dá para ver também? Certinho? Então, o que eu vou procurar? Vou procurar aqui. Vamos lá, fuçar as opções. Deve ser esse rótulos aqui, ó. Vamos procurar por rótulo de dados. Vou aumentar aqui. Perfeito, ó. Repara que ele já vai aumentando bonitinho pra gente. Beleza. O que mais? A legenda. Tá vendo que tem uma legenda azul pequenininha aqui que quer dizer nota? Tá bem pequenininho também. Então, vou vir aqui em legenda, aumentar o tamanho do texto. Beleza. Show de bola. Agora, o que eu quero fazer? Vamos lá. Então, a princípio, eu consigo olhar, passar o mouse e saber a nota de cada uma das competências da Beatriz. Só que uma coisa que eu quero fazer, eu quero poder comparar essa nota com a nota de todo mundo. Então eu quero poder, por exemplo, show de bola, a Beatriz tem nota 6 em trabalho em equipe. Mas como que ela está com relação à média dos funcionários? Será que a média dos funcionários é acima de 6? Será que é abaixo de 6? Será que é igual a 6?
Como que é a média dos funcionários em comunicação, em iniciativa, em organização, em liderança? A gente vai querer fazer agora uma fórmula que vai calcular a média das notas de todo mundo para a gente poder comparar as notas da Beatriz, ou de qualquer funcionário, com a média de todo mundo. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Vou clicar aqui, para a gente fazer uma nova fórmula, eu vou clicar com o botão direito na minha tabela de competências, botão direito na tabela de competências, a gente vai na opção de nova medida. Lembrando que medida é uma fórmula que a gente cria dentro do Power BI, tudo bem? Beleza. E vamos lá. Então vai abrir aqui em cima a nossa famosa barra de fórmulas para a gente poder criar a nossa função, show de bola. E aí, vou só dar um zoom aqui para a gente poder enxergar certinho a nossa barra de fórmulas. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero dar um nome para essa fórmula. Então, essa fórmula eu vou chamar ela aqui de, por exemplo, média notas. Sinal de igual. E vamos lá, vou te mostrar como que a gente faria esse cálculo aqui. Mas vamos lá, primeiro, se você fosse tentar, Alon, quero calcular a média das notas, o que a gente pensaria em fazer? Bom, a fórmula média no Power BI é em inglês, então vai ser a fórmula average, beleza? Seria a fórmula average. Ele pergunta qual é o nome da coluna que tem os valores que você quer calcular a média, lembra? O nome da coluna que a gente quer é a coluna chamada de nota, que está na tabela de competência. Então, vou procurar aqui, ó. Você pode até começar escrevendo ou pelo nome da coluna, por exemplo, nota, ou você pode começar escrevendo o nome da tabela onde está essa coluna, competência, beleza? Tanto faz. Mas vou escrever aqui, por exemplo, ó, nota, direto. Beleza. Quando eu coloco aqui nota, ele já mostra, ó, Alon, encontrei uma coluna chamada nota na tabela de competências. É essa coluna que tem os valores que você quer calcular a média? Sim. Então, ou eu dou 2 cliques aqui no nome dessa coluna, ou eu simplesmente aperto, ó, deixa eu voltar aqui, aperto a tecla Tab, que são aquelas 2 setinhas que ele preenche o nome para mim, beleza? Fecha o parêntese e dá um Enter. Só que vamos lá. Eu falei que a princípio a gente faria assim, com a fórmula average, só, fórmula média. Mas vamos lá, será que está certo isso? Será que está certo? Vamos tentar ver aqui. Seguinte, deixa eu pegar aqui, vamos clicar aqui nos nossos campos do gráfico e vamos pegar aqui a nota, vamos pegar aqui a média de notas e vamos jogar aqui no eixo Y. Será que está certo? Olha o que aconteceu. Não sei se você reparou, mas tanto a nota quanto a média de notas, ó, vamos passar o mouse aqui. Ó, média de notas, de liderança, ele está falando que é 10. Média de notas em trabalho em equipe é 6. Média de notas aqui em comunicação, ele está falando que é 8. Média de notas, ele está falando aqui, ó, vamos passar o mouse. Média de notas em iniciativa, ele está falando que é 9. Só que, cara, repara o seguinte, ó. Deixa eu tirar esse média de notas. Tá vendo que, coincidentemente, a média de notas era exatamente igual às notas da Bia? Então, ó, olha as notas da Bia. Nota da Bia aqui. Liderança, nota 10. Organização, nota 10. Iniciativa, nota 9. Comunicação, nota 8. Só que quando eu coloco aqui de novo, ó, média de notas, olha o que aconteceu. Ele, a princípio, colocou o mesmo valor. Por que isso aconteceu? Então, vamos lá. Essa nossa fórmula está errada. Por que ela está errada? Porque é o seguinte, eu fiz a fórmula média. Só que a fórmula média, presta muita atenção, ele vai calcular a média entre as notas, só que nesse exato momento eu tenho um filtro que está sendo aplicado. Qual é o filtro que está sendo aplicado? Eu estou pedindo para ver somente as informações dessa funcionária aqui, ó, Beatriz Rodrigues. Então, nesse momento, ele está calculando a média, levando em consideração só quem? Ele está levando em consideração, para calcular a média, somente a Beatriz Rodrigues. Então, essa fórmula média, ela não está fazendo muita coisa aqui, na verdade. Ela está simplesmente calculando a média da Bia. Mas a média da nota da Bia é o quê? É a nota da Bia. A Beatriz teve nota 10 em liderança. Show, qual é a média? Considerando só a Bia. 10. Trabalho em equipe, a Beatriz teve nota 6. Então, qual que é a média? Considerando só a Beatriz, a nota 6. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora para poder comparar com todo mundo? Para isso, primeiro a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo. Então, sempre que a gente faz uma fórmula no Power BI, o Power BI só enxerga o que eu estou filtrando naquele momento. Então, por mais que a fórmula average seja para calcular a média entre todo mundo, nesse exato momento eu estou pedindo para filtrar só a Beatriz. Então, ele vai olhar a Beatriz e não vai olhar mais ninguém. Então, o que eu preciso fazer é criar uma fórmula que vai calcular a média entre as notas, mas eu vou falar para o Power BI assim, ó, Power BI, você vai calcular a média entre as notas, mas, ó, tá vendo esse nome completo que eu filtrei? Esquece. Ignora qualquer tipo de filtro que eu tenha aplicado. Ah, Alon, mas você filtrou o nome. Não interessa. Esquece esse nome que está filtrado. Calcula a média olhando todo mundo, não só a Beatriz, beleza?
Então, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu apagar a fórmula e vamos refazer do zero. Seguinte, para a gente poder fazer uma fórmula que vai desconsiderar qualquer filtro que eu aplicar, filtrei a Beatriz, não interessa, vou fazer de todo mundo. Filtrei o Adelino, não interessa, vou calcular de todo mundo. Para fazer isso, a fórmula que a gente tem, na verdade, são duas fórmulas que vão permitir a gente ignorar filtros que estão sendo aplicados, que são as fórmulas calculate e a fórmula all, que eu vou te mostrar agora como que elas vão funcionar. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou colocar a fórmula calculate e vou abrir o parênteses. Alan, o que é essa fórmula calculate? Essa fórmula calculate é uma fórmula que me permite fazer ou filtrar algum valor ou tirar algum filtro. Alan, como assim você está dando uma fumada? O que é filtrar um valor? Filtrar um valor é meio que o que a gente está fazendo. Eu quero ver as notas da Beatriz. Então a fórmula calculate pode fazer isso, pode me retornar as notas da Beatriz. Ou a fórmula calculate, ela pode remover filtros. Como assim remover filtros? Eu estou filtrando a Beatriz. Mas lembra o que eu falei? Eu não quero ver a média da Beatriz, eu quero ver a média de todo mundo. Então eu quero remover o filtro que está sendo aplicado. Beleza? Então a fórmula calculate vai permitir a gente fazer isso. Então, primeiro de tudo, vamos lá, abrir a fórmula. É sempre legal, quando a gente escrever uma fórmula no Power BI, a gente pular linhas para organizar. Como é que eu pulo linha? Shift Enter. Show de bola. Vamos lá. O que eu quero calcular agora? A primeira coisa que ele pede na verdade, a fórmula calculate pede duas coisas. Primeiro, uma expressão, ou seja, qual é o cálculo que eu quero fazer, se é uma média, se é uma soma, se é uma contagem, o que é. No caso é a média, então vou escrever aqui. De novo, average, média. Qual é o nome da coluna que tem os valores para calcular a média? É a coluna de nota. Perfeito. Vírgula. Agora sim que vem o pulo do gato, que é o seguinte. Tá vendo esse segundo argumento da fórmula calculate? O segundo argumento é justamente o filtro que eu vou querer colocar. Só que lembra, nesse caso, a gente não quer colocar um filtro, a gente não quer filtrar nada, a gente quer remover o filtro que está sendo aplicado. Estou aplicando um filtro na minha tabela de competências, estou filtrando aqui só as notas da Beatriz, mas não, eu quero remover esse filtro, beleza? Então, primeiro de tudo, vou pular uma linha dando Shift Enter, e a fórmula que vai permitir a gente remover os filtros é a fórmula all. Alon, o que faz essa fórmula all? Essa fórmula all vai fazer exatamente isso. Ela vai olhar, poxa, o Alon está tentando filtrar a Beatriz. Não, mas o Alon está pedindo aqui para eu não filtrar a Beatriz, para mostrar todo mundo. Por isso que a fórmula all. All é tudo em inglês. Então eu estou tentando olhar só a Beatriz, mas ele vai me retornar tudo. Então, a única coisa que ele pergunta aqui é, Alon, qual é o nome da tabela que tem os valores que você quer ignorar os filtros? Vamos lá, eu estou filtrando informações da minha tabela de competências. Então eu vou querer remover os filtros que eu apliquei na tabela de competências. Então, eu vou escrever aqui, o nome da tabela é competências. Pronto. Vou preencher aqui, competências, fechar o parênteses. Mas eu abri duas fórmulas, fórmula calculate e fórmula all. Então, fechei um parênteses, vou fechar mais um parênteses. Repara que eu até pulei linha para fechar parênteses, mas é opcional isso aqui. Na verdade, tudo pular linhas que a gente fez é opcional, mas é só organização. E vou dar um enter aqui. Beleza, mas qual que é a diferença? Seguinte... Inclusive, você já vai reparar que o gráfico aqui atrás já vai mudar. Mas só para a gente entender, Alon, então recapitula aí. Seguinte, fórmula calculate é a fórmula que permite adicionar filtros ou remover filtros. Beleza. Qual é o cálculo que eu quero fazer? Eu quero fazer a média entre as notas. Beleza. Só que agora sim, essa fórmula all, ela entra dentro do filtro da calculate, que é a parte onde eu falo o que eu quero filtrar ou o que eu quero remover o filtro. E a fórmula all tem justamente esse papel. Essa fórmula all vai explicar para o Power BI que, na verdade, o que eu quero fazer é remover o filtro. Então, por exemplo, a média de notas aqui em trabalho em equipe está lá, 8,23. Então, o que o Power BI está fazendo por trás aqui é o seguinte, ele calculou a média. Só que nesse momento eu filtrei a Beatriz. Só que o Power BI falou, não, mas o Alon não quer ver as médias da Beatriz, ele quer ver a média de todo mundo. Por isso que eu coloquei a fórmula all, então ele meio que ignora o filtro da Beatriz, beleza? Só que as notas originais, continuam sendo da Beatriz. Só a média, que eu fiz esse calculate, esse all tudo, só a média, que está passando a ver as informações de todo mundo. Mas a nota original, que é esse cara aqui, a nota que você está vendo aqui, continua sendo da Beatriz. Só vamos criar vamos só mudar as cores aqui, só para diferenciar o que é um e o que é outro. Então, eu vou vir aqui nas cores, cores dos dados, e vamos diferenciar. Vou colocar a média aqui, por exemplo, em amarelo, só para fazer uma diferenciação. Show de bola. Deixa eu até colocar um amarelo um pouquinho mais escuro, só para chamar um pouco mais a atenção. Beleza, então o que dá para a gente ver? Vou até colocar uma bordinha e uma sombra no nosso gráfico. Então, dá para ver o seguinte, a Bia, em liderança, está acima da média. Em organização, está acima da média, porque a organização da Bia é 10,
Só que a média de organização é 8,23. A média de iniciativa, aqui ó, deixa eu olhar a média de iniciativa, 8,23. A média, na verdade, vai ser, repara que coincidentemente está 8,23 para todo mundo, ó, repara. Então a média está muito parecida para todo mundo porque vai ser ali, dentro de uma distribuição de centenas de pessoas, vai ser minimamente parecido ali, tudo bem? Show de bola. Então, a Bia está acima da média em liderança, acima da média em organização, acima da média em iniciativa, um pouquinho abaixo da média em comunicação e um pouco abaixo da média em trabalho em equipe. Se eu filtrar qualquer outro funcionário aqui, ó, deixa eu pegar, por exemplo, vou tirar aqui a Beatriz, que eu tinha filtrado, vou selecionar o Adelino Werneck. O Adelino Werneck dá para ver que ele está bem acima da média. Então, por exemplo, comunicação, o Adelino que está em azul, ele está acima da média. Iniciativa também, organização, trabalho em equipe. Liderança, ele está só um tiquinho ali abaixo da média, mas, em via de regra, ele está muito bem aqui. E você pode filtrar qualquer um dos funcionários que ele vai te mostrar certinho aqui, não só a média de todo mundo, que claro que não vai variar com relação a quem eu escolher, mas sim o que vai variar com quem eu escolher é a nota da pessoa, e aí sim eu vou poder comparar a nota dela com as médias de todo mundo e poder fazer uma análise de competência de cada funcionário e ver certinho se ele está acima ou se ele está abaixo da média em cada competência. Então, se você gostou dessa aula, deixa o like aqui pra gente, porque assim eu sei que é um vídeo que você gostou e a gente pode produzir mais conteúdo pra você nesse sentido. E comenta aqui embaixo se você gostou dessa aula. Então, se você quer mais tipos de gráfico, coloca aqui nos comentários. Alon, traz aqui mais tipos de gráfico diferentes, gráficos personalizados que tem que baixar aqui pra gente ver no Power BI, que é bem maneiro. E se você chegou até o final, comenta a nossa famosa hashtag até o fim, Alon, que sempre a galera comenta, quem assiste tudo, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber conteúdos novos de Excel, VBA, Power BI literalmente todos os dias. E, para fechar, vou deixar aqui dois botões, um para você acessar nosso mini curso de Power BI, que vai aparecer aqui no finalzinho do vídeo, e o outro para você acessar mais um tipo de gráfico que a gente ensina aqui, personalizado dentro do Power BI, que é um gráfico de scroller, que é um gráfico de barras animadas, um letreiro andando, parece coisa de bolsa de valores, que é bem maneiro, beleza? Então, aproveita os próximos conteúdos e a gente se vê na próxima aula.